Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a terceira aula da 16ª semana. Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês uma leitura mais simples, não é um livro hoje, é um poema de Elza Beatriz. Esse poema, olha lá, R de receita. Como nós iniciamos agora o assunto, né, sobre receitas, sobre textos instrucionais, então eu trouxe para vocês esse pequeno poema, tá bom? Espero que vocês gostem. R de receita. O rato fez macarrão com o cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. A minhoca fez nhoque com a corda do seu sapato. Depois veio o avestruz, papou tudo, credo cruz. Essa poesia foi tirada do livro Pare no Pé da Poesia. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso calendário. Nós estamos no mês de junho de 2021 e hoje é dia 16, tá bom? Uma quarta-feira. Então, 16/6/2021, quarta-feira. No nosso cronograma, nós teremos atividades no livro Aprender Sempre e também uma atividade complementar no bloquinho, tá bom? Então, atividade padronizada, orientações e atividades, atividade complementar 2, páginas 4 e 5, podem abrir o bloquinho, então, na página 4 e 5, colocar a data, e o livro Aprender Sempre, página 19, podem também colocar a data, tá bom? Língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos recordar e aprender um pouco mais sobre o gênero textual receita. As receitas nos ensinam como preparar algo para comer ou beber. Pense e responda oralmente. Qual a sua receita ou sua comida favorita, preferida? Pensem aí. Qual é a sua comida preferida? A minha comida preferida é macarronada. É a que eu mais gosto. E aí, você, qual é a sua? Olha a próxima pergunta para a gente pensar. Você sabe dizer se sua família tem uma receita favorita? Se não souber, pesquise na família. Será que na sua família, quando vocês se reúnem, tem uma comida preferida de vocês? Na minha, tem. A minha avó sempre fazia pizza de sardinha. Olha só que interessante. Então, toda vez que a gente se reunia na casa dela, ela acabava fazendo essa pizza de sardinha ou bolo de cenoura, que eram receitas que todos gostavam muito, todo mundo ficava feliz quando ela fazia. E na sua casa, tem alguma receita preferida da sua família? Pesquisa aí, se você não souber, pergunte para a mamãe, para a vovó, com certeza tem alguma comida especial da família. Qual é a receita favorita da sua família? Então, você vai pesquisar, vai descobrir e vai responder oralmente, não precisa escrever, tá? E quais são as partes que não podem faltar ao escrever uma receita? Pergunta para a mamãe ou para a vovó se ela tem algum livro de receita para você dar uma olhada. Se ela não tiver, mas você tiver acesso à internet, pesquisa a receita favorita da sua família ou a sua receita, sua comida preferida, o modo de fazer. E aí você observa quais são os passos que a gente tem que seguir para fazer uma receita. Tem um passo a passo, né? Primeiro nós temos o nome, depois a gente tem o que vai na receita, depois nós temos como fazer essa receita, não é? Tem um passo a passo que a gente tem que seguir para que essa receita dê certo, né? Para que não falte nenhum ingrediente, para que não fique tempo demais no forno. Tem um passo a passo. Pesquise aí, qual você acha que é? Bom, nós vamos começar então com a atividade padronizada, tá? Que é a atividade que está lá no bloquinho de atividades. A atividade complementar padronizada 2. Escreva nos retângulos abaixo qual é a sua comida preferida e de outras 4 pessoas que você conhece. Então, você pode perguntar para sua mãe, para sua avó, para o seu pai, para o seu irmão, tá? Então, é a sua receita preferida e de mais 4 pessoas. Eu trouxe aqui a minha, como eu já disse para vocês, é macarronada. E aí eu pesquisei, perguntei para o meu marido, perguntei para minha mãe, perguntei para minha
sogra, perguntei para os meus filhos. E aí, olha lá, tem gente que gosta muito de arroz, feijão e bife, lasanha, torta de frango e purê de batatas. Essas são as comidas favoritas, preferidas das pessoas para quem eu perguntei, né? E a minha, que é a primeira ali, macarronada. Agora você vai responder a sua, tá bom? Você não vai copiar a minha aqui. Você vai fazer a sua na primeira, né? No primeiro retângulo e vai perguntar para 4 pessoas as comidas preferidas e vai colocar aqui nos retângulos. Combinado? Muito bem. Então, continuando, agora a gente vai dar início aqui ao livro, tá? Então, atividades no livro Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano. Sequência 2, receitas, palavras com sabores e memórias. Aula 2, como preparar as comidas? Vamos aprender um pouco mais e recordar o gênero textual receitas. Então, nós vamos abrir o livro, trabalhar na página 19, tá bom? Do livro Aprender Sempre. Podem abrir, nós vamos ter algumas orientações aqui, mas vocês já podem deixar o livro aberto, tá bom? Na página 19. Se precisar, peça ajuda para realizar esta atividade. Pense em palavras que lembrem uma receita. O que não pode faltar para escrever uma receita? Por exemplo, o título, né? Lembra que a gente já conversou? A gente já está pensando sobre isso, né? Os sabores, quais são os sabores que nós sentimos? E quais são os adjetivos, ou seja, as qualidades, boas ou ruins, que a gente pode sentir numa comida? Vão pensando nisso que faz parte da atividade, tá bom? Então, podem abrir aí na página 19, que nós já vamos começar. Como preparar as merendas? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conversar com seu colega e professor sobre a merenda e as receitas que são usadas pelos cozinheiros de sua escola. Também registrará o que já sabe sobre as receitas e para que elas servem. Então, aqui nós temos um caderno de receitas, olha, que é do governo do estado de São Paulo, tá? Esse caderno, ele ajuda aos cozinheiros das escolas para preparar um alimento saudável, né? Para preparar a comida de vocês, tá? Nós, na prefeitura, nós também temos a ajuda de nutricionistas, né? Que também visitam as escolas, né? Eles observam as necessidades das crianças, se tem alguma criança que tem alguma alergia alimentar, né? Que não pode comer certo alimento, eles fazem as adaptações para que essas crianças consumam os nutrientes necessários, né? E consumam aquilo que elas podem consumir, né? Que não dê alergia, que não faça mal, tá? Então, além desse caderno de receitas aí, dessa ajuda, né? Desse caderno que ajuda as cozinheiras, nós também contamos com os nutricionistas, tá? Então, aqui, qual é a merenda favorita da turma? Como será que ela é preparada? Então, vocês agora vão relembrar quando estávamos presencialmente na escola, qual era a comida que a cozinheira fazia que vocês mais gostavam, né? Pode ser oral também, tá, gente? Não precisa escrever, tá? E como você acha que essa merendeira, né, que essa cozinheira preparava essa merenda? Como será que ela fazia esse alimento, né? O que a gente sabe sobre as receitas? Para que elas servem e como elas podem ser escritas? Será que tem uma estrutura? Será que tem um passo a passo? Como será que é, né, a estrutura de uma receita? Olha, a gente pode relembrar que nós já trabalhamos com receita, né? Então, a gente pode relembrar que a receita é um texto instrucional. Se é um texto instrucional, ele serve para instruir, para ensinar, ele tem que ter um passo a passo. Eu não posso escrever uma receita como eu escrevo um bilhete. Eu não posso escrever uma receita como eu escrevo um poema. Não pode, né? A receita, ela tem que ter um passo a passo. Ela tem que ter um nome, né? Porque já pensou se a gente vai pesquisar uma receita de macarronada? Só que a receita não tem nome. Ela pode ter várias, né? Tipo, pode aparecer qualquer receita e eu não vou saber qual que é a receita que eu preciso.
né? Então, a primeira coisa da receita é o nome da receita, né? O título da receita. Depois eu preciso do quê? Dos ingredientes. Porque senão, como que vai dar certo minha receita se eu não sei a quantidade que eu tenho que colocar de cada coisa, né? Quando a gente procura uma receita, é porque a gente não sabe fazer aquele prato, né? Aquela comida. A gente precisa de uma ajuda. E se a gente vai pesquisar e não tem os ingredientes, como que a gente vai fazer essa receita? Não dá, né? Então, depois do nome, do título, né, da receita, a gente precisa dos ingredientes. E não é só colocar lá cenoura, batata, né? Tem que colocar a quantidade também. Então, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, 2 xícaras de farinha de trigo. Eu já sei a quantidade, já sei que eu preciso de farinha. 1 xícara de açúcar. Eu já sei a quantidade, já sei o ingrediente, né? 1 xícara de óleo. Eu já sei a quantidade, já sei o ingrediente. 2 ovos. Eu já sei a quantidade, já sei o ingrediente. Tá? Então, é necessário que tenha isso na receita, porque se não tiver a quantidade, eu posso colocar 5 ovos, meia xícara de farinha, 3 colheres de açúcar. Não vai dar certo, né? Vai sair tudo errado, tá? Então, a gente precisa ter as quantidades e os ingredientes. E depois a gente precisa ter o quê? O modo de preparo. Eu preciso saber como que eu vou fazer essa receita. Eu preciso saber se o leite que eu vou colocar pode ser gelado ou se ele precisa estar morno. Eu preciso saber se primeiro eu coloco o ovo ou se primeiro eu coloco a farinha. Eu preciso saber se o forno tem que ser aquecido antes de eu colocar a minha receita lá dentro, porque pode dar erro se for, né? Se eu não fizer do jeito certo. Então, eu preciso saber o modo de fazer, a sequência. Olha, primeiro você vai pegar os ovos, depois você vai bater no liquidificador o ovo, o óleo e o leite. Depois você vai misturar com a farinha, acrescentar o açúcar. Tem que ter um passo a passo, tá? Para isso que a receita serve. Como eu já disse, é um texto instrucional, então ele está me ensinando a fazer algo. Então, se faltar qualquer passo, já perde tudo o que a gente tinha em mente, tá bom? Então, esse é um passo a passo da receita. Olha lá. Então, o que já sabemos sobre as receitas? Para que elas servem e como podem ser escritas? A partir desta roda de conversa, vamos registrar no mapa circular de ideias as principais informações compartilhadas. Então, olha lá o mapa. Nós fizemos um desses quando a gente estava trabalhando cartas, lembram? Então, aqui, nós vamos começar colocando o passo a passo que tem que ter na receita. Então, como eu disse para vocês, o título é a primeira coisa, depois os ingredientes, né? Com as quantidades necessárias e o modo de preparo, ou seja, o passo a passo de como eu tenho que fazer para que essa receita dê certo, tá? Então, isso precisa ter numa receita. Se não tem, não é uma receita, tá? Depois, o que nós podemos sentir quando nós comemos? Quais as qualidades que podem existir ou os defeitos que podem existir num alimento? Por exemplo, uma comida, ela pode ser saborosa, pode ser, nossa, você fala, nossa, que comida saborosa, bem temperada, né? Ela pode ser apetitosa, aquele tipo de comida que você olha e você fala, meu Deus, eu preciso comer esse prato, esse doce, né? Eu preciso comer isso. Ela pode ser deliciosa, né? Aqui eu coloquei só qualidades, mas a gente também pode pegar uma comida muito salgada, pode comer uma comida que não está bem temperada, a gente pode comer uma comida que não está, que está fria, né? Também tem coisas ruins às vezes, né? A gente, infelizmente, às vezes não come uma comida tão agradável quanto gostaria, né? E depois, pessoal, quais os sabores que nós podemos sentir quando comemos? Quais são os sabores que a nossa boca, a nossa língua consegue
perceber quando nós estamos comendo. A primeira eu coloquei aqui, amargo, né? Dependendo do que a gente come, a gente fala, nossa, que amargo, né? É um sabor. Nós também podemos sentir o doce da comida, né? Nossa, quando faz uma sobremesa, né? Quando adoça um suco, nós podemos sentir essa doçura. Também podemos sentir o salgado, né? Salgado também. A gente sabe quando a gente está com vontade de comer alguma coisa doce e quando a gente está com vontade de comer alguma coisa salgada, né? A gente percebe isso. E também podemos sentir o azedo. Quando a gente chupa uma laranja, a gente fala, meu Deus, que laranja azeda, né? A gente consegue distinguir isso. Tudo isso, pessoal, faz parte do trabalho com as receitas, né? Experimentar as receitas, gostar da receita, escrever uma receita, né? Perceber o sabor que esse alimento, essa receita traz para a gente. Tudo isso faz parte do trabalho que nós teremos daqui para frente com as receitas, com esse texto instrucional. Tá bom, pessoal? Bom, então nós vamos encerrar por aqui hoje e na nossa próxima aula de língua portuguesa nós vamos fazer uma receita, observar melhor uma receita, certo? Então é isso. Essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.